Como é que uma nação constrói o seu futuro? Bem, o Brasil está apostando em uma resposta bem clara. Um plano ambicioso para se transformar através da ciência, da tecnologia e, claro, da inovação. Hoje a gente vai mergulhar na Estratégia Nacional de CTI para entender como esse roteiro pretende moldar a economia e a sociedade do país. Para a gente entender bem esse plano, vamos começar pelo desafio que deu origem a ele. Depois, vamos desvendar a estratégia em si, os seus 5 pilares e ver como ela se aplica em áreas que são cruciais. E, por fim, vamos descobrir os mecanismos que conectam as ideias com o mundo real. Antes de mais nada, por quê, afinal, é necessário uma estratégia nacional desse tamanho? Para compreender o plano, é fundamental primeiro diagnosticar o problema que ele quer resolver. No fundo, a questão é exatamente essa. E não se trata apenas de políticas económicas, não. É sobre construir os alicerces, a base mesmo, para a prosperidade e a competitividade a longo prazo. Olha só, os dados da OCDE mostram bem o tamanho do desafio. Ao comparar o investimento em pesquisa e desenvolvimento como uma fatia do PIB, a lacuna fica evidente. O Brasil investe bem menos do que potências de inovação como a Coreia do Sul e a Alemanha. O ponto crucial aqui é que essa diferença não é só um número num gráfico. Ela tem um impacto direto na competitividade do país no cenário global. Com o desafio definido, vamos então à solução proposta. A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a NCTI. E atenção, isso é mais do que uma política isolada, é um plano para reestruturar todo um ecossistema. No coração da estratégia está o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou SNCTI. Pense nele não como uma única entidade, mas como uma grande rede. É o tecido que conecta governo, universidades, agências de fomento e empresas, com todo mundo trabalhando em conjunto para impulsionar a inovação. E quem são os atores principais nesse sistema? Temos os formuladores de políticas, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, que definem o rumo, depois as agências de fomento, como o CNPq e a FINEP, que financiam a pesquisa e a inovação. As universidades e os institutos de pesquisa são os operadores, quem geram o conhecimento. E, por fim, a sociedade e a indústria, representadas por grupos como a CNI, ajudam a transformar esse conhecimento em valor real para o país. Mas como é que uma estratégia tão grande se organiza? Ela é construída sobre 5 pilares fundamentais. Pense neles como as colunas que sustentam todo o edifício da inovação. É um fluxo bem lógico. Tudo começa com a pesquisa, a base do conhecimento. Para isso acontecer, é preciso infraestrutura de ponta. Um motor que move tudo, financiamento. Mas as ideias vêm dos recursos humanos, ou seja, pessoas qualificadas. E o grande objetivo de tudo isso é a inovação empresarial, que leva as descobertas para o mercado. Certo, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como é que esses pilares se traduzem em ação? A estratégia foca em áreas que são vitais para o futuro do Brasil, como a aeroespacial, a hídrica e a da saúde. A primeira é a aeroespacial e defesa. Esse setor não é só crucial para a soberania nacional, mas também funciona como um motor para a indústria de alta tecnologia, impulsionando inovações que acabam se espalhando por toda a economia. E aqui o plano se torna bem concreto. Não estamos falando de ideias vagas, mas de projetos específicos. Desenvolver satélites para monitorar a Amazônia, por exemplo, ou modernizar laboratórios de teste de classe mundial no INPE. É exatamente isso que significa transformar estratégia em ação. Agora vamos para uma área que é fundamental para a vida: a água. Para o Brasil, com seus recursos hídricos gigantescos, a gestão sustentável da água está totalmente ligada à segurança alimentar e energética da nação. E, de novo, a estratégia se traduz em investimentos que podemos ver. A aquisição de navios de pesquisa supermodernos, como o Vital de Oliveira, permite que o Brasil expanda seu conhecimento dos oceanos. É a ciência sendo usada para proteger recursos e preparar o país para um clima em constante mudança. A seguir, a saúde. O Brasil enfrenta um desafio duplo: combater doenças infecciosas e, ao mesmo tempo, lidar com o aumento das doenças crônicas. A inovação nesse setor é simplesmente fundamental para a saúde pública. A estratégia de saúde busca a autossuficiência. Em vez de importar produtos farmacêuticos e tecnologias médicas essenciais, o objetivo é produzi-los aqui.
E projetos como o Reator Multipropósito Brasileiro são um passo gigante nessa direção, permitindo a produção nacional de radiofármacos para diagnóstico e tratamento de câncer, por exemplo. Então, já temos um plano, pilares e áreas de foco. Mas como é que as universidades e as empresas realmente colaboram na prática? O sucesso da estratégia depende das ferramentas legais que tornam essas parcerias possíveis. E aqui está o instrumento-chave, o acordo de parceria. Esse é um mecanismo legal que permite que uma instituição de pesquisa pública e uma empresa privada unam forças num projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É a verdadeira ponte entre a academia e a indústria. Agora, atenção, este ponto é crucial. Um acordo de parceria não é o mesmo que simplesmente contratar uma universidade para fazer um teste. Um serviço técnico aplica conhecimento que já existe. Um acordo de parceria, por outro lado, busca criar conhecimento e tecnologia novos. Isso envolve risco compartilhado e, o mais importante, regras claras sobre quem vai ser o dono da propriedade intelectual que nascer dali. É aqui que a verdadeira inovação acontece. Então, para resumir tudo, o Brasil identificou essa lacuna de investimento em inovação. A resposta é a NCTI, uma estratégia completa construída sobre 5 pilares. Essa estratégia é colocada em prática com foco em áreas vitais, como a aeroespacial e a saúde. E tudo isso se torna possível por mecanismos legais, como os acordos de parceria, que unem o mundo da pesquisa com o dos negócios. E isso nos leva a uma reflexão final. A estratégia nacional é o projeto, a planta da casa, mas a sua construção depende da colaboração entre o governo, cientistas, empresários e toda a sociedade. A grande questão que fica é: será que todas as partes estão prontas para construir essa casa juntas?